No final dos anos 80 e início dos anos 90, o grid da Fórmula 1 estava superlotado. Entre 18 e 20 equipes lutavam entre si em 16 circuitos, sendo que o grid de largada possuía apenas 26 vagas. Em 1990, McLaren, Ferrari e Benetton apareciam nas primeiras posições. O meio do grid possuía equipes como LaRousse, Tyrrell e Leyton House. Lá no fundo apareciam nomes como Ozella, Eurobrum e Onyx. E lá no fundo mesmo, estava a Life. Vamos relembrar um pouco como a equipe surgiu e por que ela é lembrada até hoje como sendo uma das piores equipes a correr na Fórmula 1. Ernesto Vita nasceu na icônica cidade de Modena, na Itália, a mesma cidade de origem da Ferrari, Lamborghini, Maserati, entre outras. Embora quisesse ser piloto, Vita largou o caminho das pistas e seguiu os negócios da família, sob a forma de uma fábrica de materiais plásticos. Quando a Fórmula 1 mudou as regras para 89, as coisas ficaram um pouco mais simples, e Vita viu ali uma oportunidade. O italiano chamou o engenheiro Franco Rotti para participar do desenvolvimento de um motor 12 cilindros com arranjo em W. O engenheiro, que havia trabalhado até na Ferrari, já havia pesquisado o arranjo ao mando de Enzo Ferrari em 67. Aquele tipo de motor era visto na indústria aeronáutica, mas em carros a experiência era pouca. A proposta do W12 era de unir os pontos positivos dos V8 e dos V12. Do arranjo de 8 cilindros viria a vantagem de ser pequeno, enquanto que do V12 a vantagem seria claramente relacionada ao desempenho e potência. Após meses de desenvolvimento, o motor estava quase pronto, mas faltava encontrar uma equipe disposta a usá-lo. Vita ofereceu o motor para nomes como Coloni, Minardi, Onyx e Mart. Enquanto marcas como a Honda e Renault dividiam os grandes times, montadoras pequenas como Yamaha e Subaru beliscavam as equipes menores. Em 89, o motor exclusivo da marca havia ficado pronto, e ele foi exibido no evento Cachidoro da revista Auto Sprint. As dimensões do motor eram próximas do motor Cosworth, com 12 cilindros organizados em 3 trios dispostos em uma angulação de 60 graus, de um grupo para o outro. Mesmo com a exposição, nenhuma equipe se ofereceu para comprá-lo. Sem ofertas, o motor acabou guardado sem utilização. Mesmo sem clientes, Vita não desistiu. O italiano continuou produzindo motores W12 em sua nova fábrica em Formigine. No verão de 89, a solução veio. A equipe First, que já apareceu aqui no canal, tentou entrar na temporada de 89 da Fórmula 1, mas o projeto do engenheiro brasileiro Ricardo Di Villa saiu pior do que se esperava. Foi uma situação tão ruim que o próprio Di Villa entrou na justiça para que retirassem o seu nome de qualquer responsabilidade relacionada ao carro. Para ele, o modelo era uma bomba relógio. Sem passar nos testes de segurança e sem patrocínios decentes, a equipe cancelou sua inscrição para a temporada daquele ano. O modelo foi então vendido à Vita, que pensou inicialmente em usá-lo para servir de carro-mula para seu motor. O engenheiro Gianni Marelli foi contratado e começou a modificar o carro para que o W12 coubesse no chassi. O carro tinha espaço para o motor Judd V8, que era mais baixo e estreito do que o W12. Marelli então aumentou a traseira do carro, deixando-a enorme. As entradas de ar também precisaram ser alteradas. 2 entradas extras foram colocadas nos sidepods, além de aumentar a entrada de ar acima do Santo Antônio. Depois de modificado, o F189 da First se tornou o Life F190. A ideia era testar o máximo possível na Itália para refinar o W12 e só depois oferecê-lo às equipes, mas Vita foi ficando cada vez mais afobado. Sem clientes, com vários motores parados e um chassi de corrida disponível, o italiano decidiu se inscrever para competir na temporada de 1990 da Fórmula 1. Para a vaga de piloto, a equipe foi atrás de Gary Brabham, que assinou um contrato de 2 anos. O australiano, filho do bicampeão Jack Brabham, chegou a receber uma ligação de Ricardo Di Villa, que o alertou sobre o carro. Brabham seguiu em frente e logo no primeiro contato com o carro, no dia 21 de fevereiro em Vallelunga, percebeu que algo estava errado. O modelo era muito pior do que ele imaginava, até mesmo em linha reta. Não haviam mais de 10 pessoas na equipe e ninguém tinha experiência com carro de Fórmula 1. Depois do primeiro shakedown, a equipe foi a Monza para mais testes. Depois de 20 voltas, um pequeno problema de ignição foi detectado. O câmbio não ia além da terceira marcha, nem todos os cilindros estavam funcionando, e o carro estava tão pesado que o assoalho raspava no asfalto. Na primeira corrida, o GP dos Estados Unidos, a Life precisou disputar a pré-qualificação. O amadorismo imperava, a equipe estava sem um calibrador de pneus e ela teve de pedir emprestado para a Eurobrum. O conta-giros também apresentava defeitos e o motor W12 produzia apenas 360 cavalos de potência, 440 menos que os Honda da McLaren. Mesmo assim, Brabham foi à pista e a sua melhor volta foi 30 segundos mais lenta do que o segundo pior piloto da sessão. O carro foi aos boxes com defeito, os mecânicos até trocaram o sistema de ignição, mas na primeira aceleração mais forte o motor estourou. Sem uma caixa de ignição reserva, Brabham ficou de fora da prova.
Atordoado com o amadorismo, o piloto ficou em dúvida se iria para o Brasil, ainda mais com o boato de que a equipe estava prestes a falir. Com o próprio dinheiro, Brabham veio ao país e no voo encontrou Alain Prost, que teria ajudado o australiano com algumas despesas. No Brasil, o carro até foi para a pista na quinta-feira, mas no dia seguinte ele não durou muito. O carro saiu do pit lane e quebrou na reta oposta. Nos boxes, a explicação: um dos mecânicos havia esquecido de colocar o óleo no motor. Para Brabham, aquilo foi o limite. O piloto voltou para a Austrália e, após uma conversa com seu empresário, pediu algumas mudanças, que incluíam um chefe de equipe novo e um motor melhor. Vita não quis saber, e nenhuma mudança foi feita. O piloto tomou a única decisão que restava e saiu da equipe. Dias depois, foi a vez do engenheiro Gianni Marelli pedir as contas, e algum tempo depois, a própria Goodyear pulou do barco. De repente, a Life estava sem piloto, sem engenheiro e sem pneus. Após procurar por alguns nomes, a equipe tentou usar seu piloto de testes, Franco Scarpini. O problema era que o italiano não tinha superlicença. Quando as esperanças pareciam perdidas, o nome de Bruno Giacomelli apareceu nos boxes da equipe. Antes do GP de San Marino, o veterano foi anunciado na equipe, e agora o problema era outro. Giacomelli estava bem fora de forma, e não era para menos. Com quase 40 anos, Bruno não esperava voltar a disputar um GP. Há quem diga que Vita tenha lhe oferecido 30 mil libras esterlinas por corrida disputada, e o piloto aceitou a proposta. Antes do GP, a Goodyear mudou de ideia e voltou a fornecer os pneus. No primeiro contato com o carro dias antes em Misano, Giacomelli teve o mesmo choque de realidade que Brabham teve. O carro era horroroso, para se dizer o mínimo. Na pré-qualificação em Imola, o carro durou apenas 8 minutos. A velocidade máxima, 104 km. A equipe até entrou em contato com o piloto Robbie Wilson, na tentativa de substituir Giacomelli, mas nada mudou. No decorrer do ano, o show de horrores da Life prosseguiu na mesma. Em Mônaco, Giacomelli foi visto procurando lojas de ferramentas para a equipe. Na pré-classificação, o italiano até completou algumas voltas, mas logo quebrou. No Canadá, idem. 5 pré-qualificações depois, Vita finalmente percebeu que não dava mais para usar o W12, e o italiano entrou em contato com a Lotus e a Brabham atrás dos motores Judd. No México, e ainda com o W12, Giacomelli foi à pista, mas a bateria se esgotou antes mesmo de iniciar uma volta rápida. O italiano saiu do carro, foi correndo aos boxes e voltou com uma bateria e uma caixa de ferramentas. O esforço foi em vão, os comissários não deixaram o piloto mexer no carro. No GP da França, a Life teve mais do mesmo. O carro quebrou antes da primeira volta. A equipe não tinha motorhome, só tinha um laptop e algumas caixas de ferramentas. Após a França, a equipe anunciou que não usaria mais os Judd. Nos bastidores, a equipe preparava alterações no W12, e a melhora foi pequena, embora o motor continuasse frágil. Em Silverstone, Giacomelli fez algumas voltas e quebrou. Na Alemanha e na Hungria, o carro era de 15 a 20 segundos mais lento do que o segundo pior colocado. Em agosto, houve uma mudança. Vita foi até a União Soviética e voltou de lá com o patrocínio da PIC, uma empresa aeroespacial que fabricava, entre outras coisas, submarinos atômicos. O carro já exibia a marca desde Mônaco, mas foi a partir dessa reunião que a coisa ficou mais séria. A empresa esperava o fim do embargo ocidental ao país para investir 20 milhões de dólares na equipe, além de fornecer tecnologia soviética para o time. Enquanto a ajuda não vinha, a equipe sofria. Em Spa-Francorchamps, o carro quase não foi para a pista, já que o cilindro de ar comprimido usado para ligar o carro estava congelado. Quando foi à pista, Giacomelli fez 5 voltas até o carro pifar. Em Monza foi pior, foram apenas 2 voltas antes do motor estourar. O piloto italiano, que também era piloto de testes da Leyton House, se ofereceu para intermediar uma negociação entre as equipes por motores. Dessa vez, Vita aceitou a ideia, e Ernesto literalmente levou uma mala cheia de dinheiro para a sede da Leyton House. O italiano saiu de lá com um Judd V8 usado, e na sede da equipe descobriram que o motor vendido era na verdade uma sucata. Vita ameaçou processar a Leyton House, que por sua vez se justificou dizendo que aquele era o motor errado. Agora, com o motor novo e somente 10 dias, a Life precisava correr para adaptar o carro. A diferença era substancial. Além de 80 kg a menos, a equipe contaria com instrumentos fornecidos pela Judd, como leitores digitais para o piloto. O processo para colocar o motor foi tão complicado, mas tão complicado, que o trabalho foi terminado faltando 30 minutos para o fim da pré-qualificação do GP seguinte em Portugal. O drama foi tamanho que algumas pessoas de outras equipes apareceram para acompanhar a dramática montagem, incluindo da própria Leyton House. Com as diferenças estruturais, os mecânicos da Life precisaram ser, digamos, agressivos.
Como o motor era mais alto, algum mecânico mais inteligente pegou um martelo e começou a martelar a tampa do motor para conseguir fechar o carro. O resultado foi óbvio, Giacomelli foi à pista, e antes de iniciar uma volta cronometrada, a carenagem traseira saiu voando. Sem tempo, a Life ficou de fora mais uma vez. Os mecânicos da Life foram até o carro parado e recuperaram a carenagem que se soltou, eles só tinham aquela. Na última etapa europeia do calendário, em Jerez, o carro estava melhor adaptado ao motor, e a esperança era de que as coisas talvez melhorassem, mas a equipe já estava nem aí para o desempenho. Os mecânicos foram trocar os pneus e adivinha, não havia pistolas pneumáticas. O motorista do furgão da equipe apareceu para ajudar. Quando foi à pista, Giacomelli fez 1 minuto, 42 segundos, 699 milésimos em 2 voltas, o que era 17 segundos mais lento do que o penúltimo colocado. Na terceira volta, o carro quebrou. Irritado por não conseguir melhorar com o motor Judd, Vita decidiu que não valia a pena viajar para as etapas do Japão e Austrália, mas isso não era o fim da equipe. Ernesto queria correr em 91 e até pediu para um engenheiro entrar em contato com um piloto finlandês que era a promessa. A secretária de Mika Häkkinen ouviu a proposta e recusou na hora. Vita ainda esperou o dinheiro da PIC para o próximo ano, mas ele não veio. Giacomelli também não foi pago. Dessa forma, acabava a bizarra história da Life na Fórmula 1. Depois de 90, o carro foi parar nas mãos de um colecionador, e 19 anos depois foi restaurado para aparecer no Festival de Goodwood. Seja lá o que fizeram, o trabalho surtiu efeito. O carro conseguiu cumprir o trajeto sem quebrar, embora o piloto mal coubesse dentro do cockpit. A marca registrada do W12 estava presente. Quando o carro foi dar sua volta, o motor soltou fumaça. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!